Olá, querido, graça e paz. Nós estamos assim dando sequência a uma série de ministrações sobre os imperadores romanos, né? Os imperadores romanos. E hoje nós queremos falar de Constantino Magno, Constantino Grande, que foi o sucessor de Diocleciano, né? E os irmãos estão aqui fazendo perguntas sobre Constantino, e perguntas um tanto que capciosas. Por exemplo, o pastor Celino, a irmã Celidalva, a pastora Lúcia, o pastor Jorginho, o irmão Pedrinho, fazem as seguintes perguntas. Constantino foi um herói ou foi um vilão do cristianismo? Essa pergunta é capciosa. Uma segunda pergunta. Constantino foi um usurpador do trono imperial ou ele foi um conquistador? Pergunta capciosa. Constantino foi convertido ao cristianismo ou ele foi uma farsa? Olha, ao cristianismo sim, que há uma diferença muito grande, né? Entre conversão a Cristo e conversão ao cristianismo. Eu não sei se Constantino se converteu a Cristo, porque a conversão é muito subjetiva, eu não posso avaliar. Mas uma coisa eu tenho certeza, que ele se converteu ao cristianismo. Certo? Ao cristianismo. O pai de Constantino foi imperador Augustus, né? Da tetrarquia de Diocleciano, que foi o tetrarca. Diocleciano deu a Constâncio, o pai de Constantino, o título de imperador César e depois o título de imperador Augustus. Então, Constantino se torna imperador romano não por usurpação, mas por conquista legal, que foi uma sucessão hereditária. Ele herdou do seu pai. Entendeu? Herdou do pai. Constantino era adepto do mitraísmo, uma religião persa. Ele abandona o mitraísmo e se converte ao cristianismo. E ao tornar-se imperador romano, ao ascender ao trono imperial, Constantino promulga duas leis para beneficiar os cristãos perseguidos na gestão de Diocleciano. Ele promulga uma lei chamada Edito de Tolerância Religiosa. E através desta lei, ele consegue tirar o cristianismo da clandestinidade para a legalidade. Ele autoriza a reconstrução de todos os templos que tinham sido destruídos na gestão anterior de Diocleciano. Ele inicia o projeto de construção da Basílica de São Pedro. Pelo menos ele iniciou. Constantino fez acabar com a intolerância religiosa. Os martírios cessaram, as perseguições cessaram. Aquele terrorismo psicológico acabou. Os cristãos podiam praticar cultos a Deus livremente, sem nenhum medo, sem aquele terrorismo psicológico. Então, Constantino devolveu para os cristãos um período de paz, de bonança, de tranquilidade e de sossego. Através desta lei chamada Edito de Tolerância Religiosa. Podia-se cultuar a Deus livremente. Constantino empreendeu uma política de reconstrução de templos, aqueles templos que tinham sido destruídos na gestão de Diocleciano. Então o Edito de Tessalônica, de tolerância religiosa, trouxe muitos benefícios para os cristãos. Constantino promulgou uma outra lei, chamada Edito de Milão. Através dessa lei, ele consegue tornar o Estado neutro com relação à religião.
O Estado não mais poderia interferir nas questões religiosas. As pessoas podiam praticar a religião que quisesse. Não poderia mais haver discriminação religiosa, intolerância religiosa. O Estado era neutro com relação à religião. Era uma espécie de um princípio de laicidade. Princípio de laicidade. Esta lei, Edito de Milão, por um lado, ela foi benéfica, mas por outro lado foi maléfica. Por que assim? Porque o Edito de Milão institucionalizou a igreja, hierarquizou a igreja, mas romanizou a igreja. Então o cristianismo deixou de ser aquele cristianismo primitivo, apostólico, e passou a ser um cristianismo romanizado. Perdeu as suas características originais. O cristianismo se desvirtuou. Aquele cristianismo que nasce lá no primeiro século, né? Formado por heróis, por homens tementes a Deus, homens resignados, homens abnegados. Aquele cristianismo emblemático do primeiro século, aquele cristianismo clássico do primeiro século, aqui nos dias de Constantino, na gestão de Constantino, ele perde as suas características originais. Constantino distribuiu cargos eclesiásticos de alto escalão. Homens ambiciosos e inescrupulosos, sem temor de Deus, sem se converter a Deus, começa uma disputa muito grande por cargos eclesiásticos de alto escalão. Então a igreja tornou-se hierarquizada, se hierarquizou. E o forte era a questão socioeconômica. As pessoas lutavam por cargos eclesiásticos de alto escalão. Então o cristianismo perdeu as suas características originais. Olha, em 380, um imperador chamado Teodósio, um cristão ortodoxo, de parceria com dois imperadores, Graciano e Valentiniano. Esses três imperadores promulgaram outra lei chamada Edito de Tessalônica. Observem 3 leis, não confunda. O Edito de Tolerância Religiosa, de autoria de Constantino, o Edito de Milão, autoria de Constantino, e o Edito de Tessalônica, autoria de Teodósio e mais 2 imperadores. Mas quais os benefícios que Teodósio trouxe através da lei Edito de Tessalônica? Bem, Teodósio conseguiu levar o Estado a se converter ao cristianismo. O cristianismo torna-se a religião estatal, religião majoritária do Império Romano. Entendeu? Majoritária. Observe que a coisa mudou, né? Na gestão de Diocleciano, o cristianismo era considerado uma religião ilícita, ilegal e imoral, uma ameaça à ordem imperial. Ser cristão na época de Diocleciano era ser um assassino. Aqui, nos dias de Teodósio, é isso? Através do Edito de Tessalônica, ser cristão era ser um cidadão decente do qual a sociedade romana se orgulhava. Então a coisa mudou. Entendeu? Só que a igreja deixou de ser influenciadora e passou a ser influenciada. O cristianismo sucumbiu às influências do Império Romano. Porque o cristianismo casou com o Estado. Então o cristianismo passou a ser religião estatal, religião majoritária do Império Romano. Cristianismo, Teodósio leva isto como ponto de pauta para o Concílio de Constantinopla. E no Concílio de Constantinopla, o mitraísmo e o arianismo são condenados, são considerados heresias.
e o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Olha, alguns irmãos perguntaram aqui se Constantino teve descendência. Se os sucessores de Constantino se tornaram imperadores romanos. Olha, sim, Constantino teve descendentes, a dinastia constantiniana. Ele teve alguns filhos, né? Ele teve um filho que nós não queremos entrar no lado obscuro da personalidade de Constantino, né? Nas ações criminosas de Constantino. Mas ele assassinou a sua esposa, né? A primeira esposa, que foi aquela Minervina, né? Minervina, um filho que ele assassinou, me parece que o nome dele era Crispo. E tem um irmãozinho aqui, o irmão Credisson. Ele diz o seguinte, que Constantino foi um composto de vários aspectos de ser humano. Ele teve um lado bom, mas teve um lado ruim. Então Constantino não foi um herói, ele foi um vilão. Olha que coisa. Sim, e os 3 filhos de Constantino, deixa eu ver se eu me lembro o nome deles aqui, meu Deus. Foi Constâncio, né? Constante e Constantino. Os 3 filhos tornaram-se sucessores de Constantino. Mas ele teve um sobrinho que tornou-se também imperador romano. Aí a irmãzinha Clétison pergunta aqui, dos sucessores de Constantino, qual foi o pior imperador? Olha, eu diria que o pior foi aquele Juliano, que foi sobrinho de Constantino. Foi sobrinho de Constantino. Olha, Juliano, ele fazia parte também da dinastia constantiniana. Os 3 filhos de Constantino e também Juliano, né? Os 3 filhos foram o Constantino II, o Constante I e Constâncio. E Juliano seria o 4º imperador da dinastia constantiniana. E Juliano, ele foi considerado de o apóstata. Mas que título, hein? O apóstata. Por que assim? Porque Juliano, como imperador romano, ele empreendeu políticas públicas de rejeição ao cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então houve uma rejeição. Juliano, o apóstata, ele empreendeu políticas públicas para resgatar a glória do paganismo e do misticismo religioso. Entendeu? Então ele é chamado de o apóstata. Então nós vamos continuar falando sobre os 3 filhos de Constantino e Juliano, o apóstata.